Então, boa noite a todos. O nosso tema, eu estou tentando fazer um link com a questão da reencarnação. Nós falamos nos 3 estudos anteriores. E, de certa forma, tem a ver com a evolução também, né? Então, né? Mas como isso aqui, pouca gente fala, e tem uma ideia equivocada sobre o tema, então eu sugeri, né, a casa aí para a gente pudesse falar. Então, fui autorizado, então vamos lá, né? Então, o título, a alma dos animais, estágio anterior da alma humana? Então, é uma pergunta. Ok? A nossa frase inicial é de Darwin. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Vou fazer uma pequena introdução. Quando o tema permite, eu sempre gosto de buscar alguma coisa na Bíblia para fazer um link. Não que tudo que está na Bíblia é certo ou verdadeiro, mas ali tem muitas vezes que tem intuição ou tem uma crença que pode nos dar um link para alguma coisa mais positiva do lado de cá, ok? Então, por exemplo, aqui, primeiro dia, criação da luz, segunda, tal. Terceiro dia, que é o mais importante para nós. Deus vai criar a relva, ervas e aves frutíferas. O quinto dia, os seres que vivem nas águas e os pássaros. O sexto dia, os animais domésticos, répteis e fezes e, por fim, o homem. Por que por fim o homem? Não está na última escala, não? De repente, a última escala? O último ser da escala? Deu para entender? Eu não sei, você ouvia assim, você dá um, né? Fica legal. Deus não descansa não, tá, gente? E aí, é o seguinte, o que nós temos? Que somente o homem veio do barro, né? Teoricamente do barro, mas se a gente pegar a Gênesis, no capítulo 2, versículos 7, 9 e 19, nós vamos ver que tudo veio do barro, ou da argila. Então, por exemplo, aqui, 2,7, modelou o homem da argila do solo. Deus fez brotar do solo, pode você ver, do solo, as árvores formosas, tal. E Deus modelou da argila todas as feras selvagens e todos os pássaros. Então, todos nós viemos de uma mesma matéria. A matéria que constitui a gente é a mesma que está na natureza. Eu achei outro link interessante isso aí, entendeu? Modifica a composição, a forma, tá? Mas a essência é a mesma. E a origem também é a mesma. Foi do cósmico universal, ok? Por isso que eu acredito que nós estagiamos nos minerais. É controverso. Nós vamos falar sobre isso aqui. Homens versus animais, semelhanças físicas, intelectuais e sentimentais. Semelhanças físicas. Revista Galileu do ano de 2004, 20 anos, né? 21 anos, exatamente 21 anos, noticiou. Em dezembro do ano passado, ou seja, 2003, o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos anunciou a primeira versão do sequenciamento do genoma do animal alinhado ao homem. E isso descobriu uma coisa fantástica, a aproximação de certos primatas, o DNA dos primatas com o do homem é muito grande. Muito grande. E aí foi um choque, né? Porque nós pensávamos que era o rei da criação, né? Então, por exemplo, descobriu que o chimpanzé tem 99,4% dos genes humanos. Os bonobos, que é uma espécie de primata também, mas a aparência de chimpanzé parece que é um pouquinho menor, 98%. Os gorilas, 97,5% e orangotangos, 96,3%. Mas as pesquisas caminharam descobriram que o gorila 97,5% não, é 98,4%. O que é mais longe, vamos dizer assim, é 96,3%, certo? Então, para o homem tem uma diferença de quantos por cento? 3,7%. Isso é insignificante. Qualquer lugar que você fazer uma compra, 5% de desconto eles te dão. Deu para entender? É nada. No conjunto, é nada. Sinto muito.
Eu achei assim, meu Deus. Né? Então vamos lá, comparações. Um é ser humano, o outro não é. Se tiver enfermeiro e médico aqui, você vai identificar, mas não tendo, nós vamos chutar. Certeza ninguém tem, não. Pode falar. Quem é o ser humano aí? A foto 1 ou 2? Eu acho que o 1, eu acho que é o 2. Acho que o 2. Tá vendo? Percebe que é muito difícil? Eles não estão no mesmo nível de tempo, tá? Estão um tempo diferente, mas você não consegue. Pra gente que é leigo, né? Vamos dizer assim, não sabe o que é ser humano, não, cara. É o. Nós temos alguém da saúde. Entendeu? Então por que a gente acha que é tão diferente assim, entendeu? Os questionamentos surgem isso, é assim, né? Por que então que a gente acha que é tão diferente? Se em um certo grau de desenvolvimento, nós somos igualzinhos os macacos. Aqui a comparação do Homo, o atual, né? Australopithecus, afarensis. Aqui só mudou o tamanho, né? Porque foi crescendo, aprimorando, mas basicamente a mesma coisa, não é? E esse aqui? Hein? Tem grande diferença? Então, assim, a gente vê que tem uma base, entende? Algumas coisas mudam, mas tem uma base. Olha, nós estamos falando de uma ave. De uma ave, cara. Eu achei, meu Deus. É muito legal isso, né? A evolução. Então, o que a gente tem hoje, aceito aí, grande parte do cientista, é isso aqui. Então, num certo tempo, houve um desmembramento, né? Aí continua a classe dos primatas e o homem foi evoluindo. Aliás, uma parte deles foi evoluindo até se tornar homem. Quando que é essa origem? Como dividiu? Ninguém sabe. Mas o que tem hoje, a nível científico, é isso aí. E de outra forma seria aqui, em termos de imagem. Então, ao longo da nossa evolução, nós fomos aprimorando o quê? Nosso corpo físico. Isso é a tarefa do espírito. Ok? E na medida que foi evoluindo, ele evoluiu também o volume do cérebro. Olha para você ver. Cá atrás, ele é 385 centímetros cúbicos. Hoje, 1.350, quase 3 vezes mais. Ou seja, à medida que foi evoluindo, ele precisar de um cérebro maior para poder pensar mais, como diz o outro, né? Trabalhar mais, foi desenvolvendo, então, ok, entendeu? E o do chimpanzé continua próximo da origem, tá vendo? Que legal. Então tem alguma coisa, entende? Eu só quero mostrar isso, não estou fechando questão. Hein? Pois é, então. Interessante que quando a gente fala em ET, você já imagina o cara com um cabeção. Porque, olha para você ver. É inteligente demais. Então precisa. É automático. Então, às vezes, o Kardec fala o seguinte: o corpo é, pois, ao mesmo tempo envoltório e instrumento do espírito. E à medida que ele adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que ele cumpre executar. É isso aqui. Não é? Tal como se faz com o operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro, da proporção que ele vai se mostrando capaz de executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria as suas novas necessidades. Aperfeiçoa e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ajusta-o de acordo com a sua inteligência. Serve a mim? Mentor. Deus lhe fornece os materiais cabendo a ele empregá-los. Fecha? Semelhanças intelectuais. Eu tenho isso em vídeo, mas é difícil passar.
Desse passado é interessante, mas eu também não trouxe. Mas eu vou explicar. Aqui nós temos um canil, tem cerca de 4 filhotes de uma espécie, de uma raça de cachorro, tá? E um deles vai para aqui, ela toda é de tela, né? Tá vendo que é de tela? Ele vai por uma quinda dessas aqui e começa, vai lá, vem cá, e até que ele sai lá em cima. Ele sai lá em cima, cai em cima. Então é algo planejado. Mas se ele é irracional, não seria mecanizado. Como é que é? Se ele é irracional, não seria. E por que os outros não foram? Os outros não fizeram o que ele fez. Se você pegasse ele todo dia. Te perguntar, você tem cachorro? Tem? 2? Então você conversa com eles. Então como é que você está conversando com gente que não entende? Não, mas o carrinho. Não, tá dando para entender? É que nós bloqueamos e falamos que os animais são irracionais. Não são. Eles têm um nível de raciocínio, a sobrevivência deles. E no ambiente que ele está com a gente, né, estou falando dos animais domésticos, eles acabam aprendendo. Os cachorros, então, você fala assim, sai daqui, ele sabe que você está falando com ele. Você pode estar de costa para ele e falar, sai daqui, ele sai. Deu para entender? Então tem um certo nível de inteligência. E que eu estava falando aqui, se eu chegar na sua casa, um deles fala assim, eu não gosto do Paulo, e começa a latir em mim. Aí chega a Raquel, não, Raquel, bana o rabo e pula lá, Raquel. Então ele tem um querer. Atrás do querer tem o quê? Inteligência. Não tem outro jeito. Do jacaré pulando cerca. Hein? O jacaré Pois pulando cerca. também. Então, se você olhar na natureza, tem coisas que. Todo mundo achou que era IA. Sim. Aí eles estavam mostrando. Que não é. Tem sim. O Tem. vídeo é real. Real, sim. Pulou uma cerca. Sim. Esse vídeo é antigo. Caramba, hein? Tem terra para isso. Sim. Isso Deu para entender? nos Estados Unidos. Aqui nós temos um outro caso interessante. No jardim zoológico, um corvo cai dentro d'água. E ele vai nadando aqui na jaula no habitat de um urso. Ele vai nadando até no cantinho, o urso mete a mão lá e tira o corvo para fora. E deixa lá, tipo assim, já te salvei e se vira. Salvei? Como assim? Deu para entender? Sentimento e raciocínio, inteligência. Eu estou falando inteligência, é limitada, tá, gente? Mas tem. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então ele foi embora, numa boa. Numa boa. Muito legal. E tem um outro caso aqui, esse caso é super interessante. Então os cientistas colocaram 2 macacos, um ao lado do outro, e está vendo que tem umas entradas aqui? Então o pesquisador dá uma pedra para o primeiro macaco, e o macaco devolve a pedra por um buraquinho deste. Aí o pesquisador pega um pepino e dá para o macaco. Ele come. Aí ele vai para o outro lado, pega esse macaco, dá a pedra, ele devolve, aí ela dá uma uva para o macaco. Beleza? Quando volta no primeiro e ele faz a mesma experiência, vai dar o pepino, ele pega o pepino assim, tum, e joga fora. Você não quer, eu fiz o trabalho igual a ele, eu quero é uva. Cara. No vídeo fica muito mais legal, tá? Mas tá lá, cara, tá lá, é experiência científica. Não é montagem, não é IA, não é coisa. Sim. Tá complicado, mas é muito. Pode pesquisar lá no YouTube, vocês têm. Eu acho até que no final dou o link também, não tenho muita certeza. Do alto das árvores, um chimpanzé joga frutas para outros membros do grupo. Não se trata de uma brincadeira. Esse chimpanzé já é bastante maduro. O que ele está fazendo? Comprando voto. Já viu isso em algum lugar? Voto. Já viram isso em algum lugar? Isso é coisa que vocês são acostumados? Hã? Isso aí é macaco. Macaquice pura, tá vendo? Olha lá.
Ele está comprando voto, cara. Então, eu falo assim, os detalhes das coisas que acontecem que a gente não tem conhecimento, nos fornecem elementos tão grandes que a nossa cabeça tem que abrir em relação aos animais, entende? É isso que eu estou querendo colocar já no início. Tem que abrir a cabeça. Não são irracionais, igual a gente sempre pensou a vida toda. Né? Então, lá, o que ele quer, na verdade, é pressionar os outros para obter votos. Está lá. Né? Quando o chimpanzé joga brindes aos demais, está, na verdade, pondo em prática sua estratégia eleitoral ou estratégia política. Aqui é interessante um caso. Num grupo de ilhas no Japão, Ilhas Koshima, tem uma espécie de macaco chamada macaca fuscata. Macaquinho. E os cientistas estavam observando esses macacos, né? E o que fez? Começou a jogar batata doce para eles. Eles pegavam a batata doce e a batata doce jogada no chão vem com areia, né? De abacate. Né? Só que essa macaquinha imo cismou. Você não quer comer esse tempo na areia, não. Eu vou lavar essa batata. E lavou a batata. E na hora que ela lavou a batata, o outro lá estava olhando, oh, ela lavou a batata, vamos lavar também. Todo mundo estava lavando batata. E aí, como é que fica? É o caso do macaco prego. Tá certo? É impressionante ué. a capacidade daquilo. E da mesma forma, ele jogava trigo, né? O trigo ficava misturado lá, ela pegou o trigo, jogou na água, o trigo subiu, ela pegou e comeu todo mundo. Não, macaco prego, você já viu uma reportagem? Não, do prego. Ele quebra as nozes, leva ela numa pedra. Sim. Uhum. E uma pedra específica Para quebrar a noz. E aí o doutor Hernando Guimarães Andrade vai falar o seguinte, conta nesse caso. Agora vem o mais importante de toda essa história. O fato mais surpreendente observado por esses cientistas foi que o hábito de lavar as batatas doces saltou, então, espontaneamente sobre o mar. Colônias de macacos nas outras ilhas e bandos de macacos do continente começaram a lavar as batatas doces. Presta atenção. Esses continentes não estavam ligados às ilhas, estavam lá do outro lado. Como é que os macacos de lá começaram a lavar também? Duas hipóteses. Eles encontravam de noite, um passava conhecimento do outro, e ele, né? Ou então os macacos de cá estavam que aprenderam até que reencarnava lá, morria, reencarnava lá e passava até para lá. Mas que passou, passou. Ou aquele macaco por isso Também. Deu para entender? Olha, gente, isso é coisa extraordinária. É extraordinário um negócio desse, cara. Olha em casa os cachorros, a cachorro que ela sede de água e o cachorro é dentro. Eles não tomam nada. Não toma, não. É cada um no seu e fim de passo. Se for lá, briga. Exatamente. Briga mesmo. Então, tá percebendo? Então tem inteligência, tem um querer, tem tudo uma coisa atrás que não está acostumado. Deixa eu ver isso aqui. Estudo publicado na revista Science norte-americana concluiu que alguns primatas, como chimpanzés e orangotango, são capazes de antecipar e planejar ações exatamente como seres humanos. Antecipar é prever o futuro. Tipo assim, eu vou guardar essa banana porque amanhã eu vou precisar dela. Porque eles nunca imaginaram que um macaco ia fazer isso. Um orangotango e um chimpanzé. Isso é fruto da inteligência. O animal chegar De comer, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Hein? Pois é, ainda é isso, inclusive, né? Esconde o outro. é o caso do espírito. E quanto aos sentimentos? O caso do osso, já vimos sentimentos. Não é? Que salvou o corpo. Então, tem um sentimento atrás disso. Né? Então, na revista Espírito de 1867, tem um artigozinho chamado Suicídio dos Animais. O Morning Post é um jornal. Contou há alguns dias a história estranha de um cão que teria se suicidado. O animal pertencia ao Sr. Ron,
Parece que certas circunstâncias o tinham feito supor estar atingido de hidrofobia. Então, o dono imaginou que ele estava com raiva, aquela doença da raiva. Então, gelou o animal. Literalmente, né? E, consequentemente, o evitava e era mantido longe da casa. Tanto quanto possível. Parecia sentir muita tristeza por ser tratado deste modo. Olha pra você ver. O cachorro começou a sentir. E durante alguns dias notou-se que estava com humor sombrio e tristonho. Ninguém liga para mim, ninguém me quer, né? Imaginou? Sem mostrar ainda menor sintoma de raiva. E pior ainda, né? Nem raiva o cara estava. Quinta-feira, Silvio deixar sua casinha e se dirigir para a residência de um amigo íntimo do senhor. Então, já que você não me trata bem, eu vou para a casa do seu amigo que lá e me trata bem. Chegou lá, um amigo dele já sabia do caso, suspeito de raiva, e gelou ele também. E aí, depois de ter esperado algum tempo, diante da casa, sem ser admitido ao seu interior, decidiu partir e foi visto indo para o lado do rio, que passava ali perto. Descer a margem com passo deliberado e depois, após ter retornado e ter produzido uma espécie de uivo de adeus, entrar no rio, mergulhar sua cabeça sobre a água e, ao cabo de 1 minuto ou 2, reapareceu sem vida na superfície. Desse jeito, eu prefiro morrer. E aí? Consciência de si mesmo, individualidade. Kardec diz, o suicídio não é sem exemplos nos animais. O cão, como está dito acima, então Kardec concordou, né? O cão, como está dito acima, que se deixa morrer de inanição pelo desgosto de ter perdido seu senhor, realiza um verdadeiro suicídio. O escorpião, cercado por um círculo de carvão ardente, vendo que dele não pode sair, mata-se a si mesmo. É uma analogia a mais assim que constatar entre o espírito do homem e dos animais. Então, presta atenção. É uma analogia a mais assim constatar entre o espírito do homem e dos animais. Então, ele já está fazendo a ligação. Esse? A morte voluntária do animal prova que ele tem consciência de sua existência e de sua individualidade. E isso é só característica de quem tem inteligência. Claro? Que tal? Hein? Que tal? Olha lá. Né? Gente, como está na cara. Ciúme ali puro. E aqui? E aqui? Qual a diferença? A não ser o casaco de Vison. E olha lá. Sorrindo. Olha o sorriso. Para que a criança. Meu bebê lindo. Você já viu isso em algum lugar? Aí. Gente, é impressionante. E aqui? No estetoscópio. Ai, que trem frio. Ué. A mesmo, gente. Olha pra você ver, caramba. Beleza, então? Agora, nós podemos entrar na codificação, depois dessa introdução. Né? Então, no Livro dos Espíritos, segunda edição, já com 1019 perguntas, foi publicado em 18 de março de 1860. Então, no capítulo 11, vai falar dos 3 reinos. E vai dividir em tópicos os minerais e as plantas, as questões 585 a 591, os animais e o homem, 592 a 610, e a metempsicose, 611 a 613. Eu já começo a questionar por que deixou aqui separado. Só esses 2. Por quê? Bom, então, o que nós temos da evolução do princípio inteligente?
Então, tem algumas pessoas que aceitam a tese de que ele tenha estagiado no reino mineral. No reino vegetal, aí pulou para o animal, ou hominal, né, que é a situação nossa, caminhando para o angelical. Na codificação em Kardec, eu consigo identificar aqui. Não estou dizendo que aqui não tenha. Eu estou dizendo que eu consigo identificar aqui. Ficou claro? A minha dificuldade em relação ao mineral é só uma. Para que o princípio inteligente possa sair de um corpo para ir para outro, para fazer a sua evolução, esse corpo tem que nascer, crescer e morrer. E eu não vejo isso no mineral, só isso. Eu não estou falando que não existe. Tem espíritos que defendem, tá ok? Muita gente defende isso. Eu tenho essa dificuldade, eu confesso, eu tenho essa dificuldade. Agora, a coisa que eu posso garantir, na codificação não tem. Estou falando com mais de Kardec. Kardec nunca falou que o princípio inteligente tenha passado pelo reino mineral. Fala reino inferiores, mas quando ele fala inferiores, geralmente ele está se referindo ao quê? Aos animais. Ok? Bom. Um dia, eu estava lá no... Aqui senta ali na... É a rua paralela a que chama Chane, seguindo para lá, como é que chama? Hein? Não. Hein? Não, que chama Machado, marca Maria, qualquer coisa. Eu esqueci o nome da rua. Bom, eu estava indo. A Rua Itajubá, 2000. É exatamente. Aí, como eu chego cedo, né? Para variar, eu estava lendo o Livro dos Espíritos. E caí nessa questão 585. Então, vou ler o comentário de Kardec da questão, ok? A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, presta atenção, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida que lhe dá consciência de seu futuro e da percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. E aqui, plantas e animais, não fala no mineral. No que eu acabei de ler, me veio a ideia de fazer um gráfico, um quadro. O meu livro está lá, o quadro está lá, à mão. Eu estou com caneta, eu não tenho dó de riscar mesmo. Eu fiz o quadro, e o quadro eu vou apresentar para vocês aqui numa versão mais light, tá? Porque a minha letra lá está horrível. Questão 585, classe, seres orgânicos e seres inorgânicos. O ser inorgânico só tem matéria inerte. O vegetal tem matéria inerte e vitalidade. Ou seja, tem vida. Ok? O animal tem matéria inerte, vitalidade e inteligência instintiva. O homem, matéria inerte, vitalidade e inteligência instintiva. E quem tem inteligência? Que está lá é isso. Por isso que eu não avanço. Não estou dizendo que não existe. Tá? Estou trabalhando com Kardec porque até então eu tenho essa dificuldade de entender. Ok? Bom, observe-se que a matéria inerte é o ponto comum a todos os reinos, bem disse o codificador. Todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta. Fecha? O que é espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Se ele falasse que o espírito é aquilo que o homem tem, ele já fechava a questão. Não podia ver espírito nos animais. Olha pra você ver como é que é a coisa. Uma coisa puxa a outra. Eles foram muito felizes na resposta. Né? Aí vem lá de novo. Aí ele vai publicar na Revista Espírita de 1966 alguma coisa do Novo Dicionário Universal de Maurice Lachatre,
E ele vai falar o seguinte, ó, então é Maurício que está falando, né? Segundo a doutrina espírita, a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação e lhes dá o pensamento, a vontade e a liberdade de agir. Ela é imaterial, individual e imortal, mas sua essência íntima é desconhecida. Não podemos concebê-las absolutamente isoladas da matéria, senão como uma abstração. Então, princípio inteligente, seres da criação. Então, tem essa relação que a gente tem que aceitar. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material. Entenderam a questão? Se a nossa matéria vem do princípio material, a nossa inteligência vem de um princípio inteligente lá, tipo assim, né? Evidentemente. Os espíritos, presta atenção, são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou aqui não são desconhecidos. Essa individualização, aí fica meio complexo. Não sabe se é um todo que vem individualizar ou se é o espírito que, à medida que vai evoluindo, vai tendo consciência de ser um indivíduo. Deu para entender a diferença? Eu não consegui perceber. O que ele está falando aí? Mas ele está falando que é individualização, isso está claro. Beleza? Bom, vamos lá. Comentar na questão 593. Não se poderia negar que, além de possuir instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Aí o que fecha? Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve, se limita, né? A utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de promover a conservação própria. Então, a inteligência dele está ligada ao sobreviver, ao comer e se defender. Deu para entender? Mas está admitindo que tem inteligência, que é importante. Pois que os animais possuem inteligência, que eles facultam certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria. Ou seja, eles têm espírito, têm alma. Ficou claro agora a pergunta? E que sobrevive ao corpo. Opa, peraí. Então quer dizer que o animal morre, aquele princípio inteligente sobrevive? Qual a diferença do nosso para nós? Sim, mas essa que é a ideia. Ainda, mas vai falar. É na sequência. É na sequência. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiser, dependendo isso do sentido que se quer dar a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Agora, presta atenção. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Há uma distância, mas a diferença é grande, mas a origem é a mesma. Deu para entender? Isso que é importante. A origem é a mesma, mas é a distância. Após a morte, nós vamos chegar lá. Conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Ou seja, morreu, eu sei que eu sou o cachorro. Conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. Porque a inteligência dele está limitada à sobrevivência. Ok? A vida inteligente ali permanece em estado latente. Ora, se a vida inteligente permanece em estado latente, quer dizer que é como se fosse uma semente que vai crescer. Ok? Evoluir. Estado latente é isso. Certo? A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não. Mas admitiu que encarne. Não é permitido escolher. Pois lhe falta o livre-arbítrio. Fica claro, então? Mas a alma encarna. Encarna, é justamente isso que ele está falando. Ele encarna, mas não pode escolher, só isso. Eu não quero ser mais um caramelo. Pois é, ué.
Não tem gente humana que se sente cachorro, que sente isso aqui. Isso tem por aí afora. Os animais estão sujeitos como o homem. É uma lei progressiva, eles progridem. Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. E aí ele vai descrever nas revistas espíritas sobre os animais em Júpiter. Lembra disso? Lá, o trabalho manual, quem faz são os animais. Tipo, o que eu imagino, tá, gente? Para construir uma casa, eu preciso de um pedreiro. Quem faz são eles. Ele tem uma constituição física diferente, entende que a comunicação com os seres humanos de lá é muito melhor que a nossa aqui, então eles lá servem como trabalhador deles. Ficou claro? Ok? São sempre, porém, inferiores ao homem. Ou seja, nos mundos mais elevados, os animais são mais inteligentes que o daqui, mas ainda assim são inferiores aos homens. Continua essa diferença, essa distância. Parece que, assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, a alma humana, né? Aí fica mais fácil, né? Fica entender. Nestes seres, que seres? Cuja totalidade está longe de conceber, é que o princípio inteligente se elabora, aqui ó, se individualiza. Lembra que nós falamos de individualizar? Pouco a pouco se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual, presta atenção, o espírito inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Aí já deixa de ser princípio inteligente, é alma humana. O princípio inteligente é diferente do princípio inteligente é diferente. O princípio inteligente vai se transformar. O espírito passou pelo estágio de um princípio inteligente. Ele veio progredindo, chega num ponto aqui, princípio inteligente, fala assim, agora você, pela evolução, agora você é espírito agora. Então, aquela fase está no passado. Mas qual a origem do espírito? É o princípio inteligente que evoluiu. Não tem como fugir disso. Concorda ou não, gente? Aí, então, ele sofre uma transformação, se torna espírita, entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então, ele vem lá pelos reinos animal, chega num ponto qualquer lá, e se transforma em espírito e aí já vem num corpo humano, para ficar claro, ok? Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Então, ele está confirmando que nós viemos de lá, nessa origem do reino animal. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem fim, e criado seres inteligentes sem futuro, foram blasfemar de sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Claro? Este período de humanização principia na Terra, começa aqui. Na Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, geralmente planeta primitivo. Né? Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Hein? Então, poderia encarnar. Então, aqui nós vamos trabalhar então, a ideia da metempsicose. Tá? Poderia encarnar no animal o espírito que no meu corpo de um homem? Quer dizer, você está aqui, um ser humano, você morre, vai voltar um cachorro, um gato, sei lá. Isso seria... Quando você fala que você está retrogradando, você está falando que é tipo assim, você vai voltar um gato que você já passou? Não é isso? Não é isso? E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente.
E quanto à alimentação da carne animal? Agora que eu quero ver o churrasquinho, o bifinho, né? Questão 723. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza. Dada a sua constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua... Quando que foi falado isso aí? Quando que foi falado isso aí? Quando? Século XIX? Vocês acham que vale para hoje? Não. Claro que não. Vou te mostrar. Pensou que a carne do dia a dia e o churrasquinho do fim de semana estariam liberados? Nada feito. Pois pode ser que a resposta não valha para os dias de hoje. Tipo, o conhecimento científico nos levou a perceber coisas que nós não sabíamos lá atrás. Nós temos aqui grão de bico, proteína, 19,3 gramas. A carne, 17,4. Quem está ganhando? Colesterol, 0. Quem está perdendo? Deu para entender ou não? Muito mais saudável. Você mexer com grão de bico. É isso que eu estou querendo dizer. Então, lá atrás, valia a pena, porque não tinha conhecimento científico para identificar essa relação, que tem coisas melhor nos vegetais, por exemplo, do que na carne. Lá pensava, se comer sem carne, morre. Se não comer carne, morre. Hoje eu não falo isso. Pega um médico, vai na dieta lá e te trata. Põe o que você precisa comer e pronto. Inclusive no livro, acho que é um daqueles livros lá, fala sobre lá o momento que fala sobre as vacas que reclamam sobre a matança delas na terra. Cálcio, gente, olha o cálcio, ó. Olha a diferença. Magnésio, potássio, caraca, ferro. Confirma? Confirma então? E aí, Raquel, o que você acha agora? Ela ficou tristinha porque ela não pode comer bife mais, cara. Sacanagem, né? Questão da absorção da proteína que tem. Peraí, eu te mostrei uma comparação. Se eu pegar os outros alimentos, eu vou achar o seu B12, tudo que está faltando, que a gente acha que a gente precisa. O que eu estou falando é o seguinte, nunca se deve fazer o seguinte, vou deixar de comer carne, isso você não pode fazer. Eu tenho que ir no médico, e ele fez acompanhamento, aí, deu para entender? É isso que precisa ser feito. Ele ficou 5 anos sem comer carne. E aí ele teve alguns problemas. Sim. E aí o recomendado, ou ele teve que tomar remédio para repor e voltou a comer carne num nível baixo. O cardiologista que eu vou de 4 em 4 meses, ele falou, Paulo, você tem que comer carne vermelha 3 vezes por semana, no mínimo. Igual, por exemplo, churrasco. Então, cada caso é um caso, então tem que ser orientação, é isso que eu estou querendo dizer. Cada organismo é de um jeito. Tem organismo que fica bem com a falta de carne. Doutora Irina Prada, ela é veterinária, tem vários livros sobre animais, a questão espiritual dos animais. Então ela vai falar o seguinte, aliás, a opinião de outra pessoa que ela vai trazer, né? Doutor Alves. A carne não é essencial como fonte de proteína para o ser humano. Isso é um mito. O ser humano não precisa de proteína, ele precisa... Deixa eu colocar o ácido, coisa aqui para cortar. É de aminoácidos, o A, que são os elementos formados de proteína. Todos os 20 AAs conhecidos são encontrados nos... Tá? Agora, mais uma vez, só sob orientação médica, pelo amor de Deus. Depois da palestra do Paulo, parei de comer carne e morri. É o Paulo que é culpado, eu não. Né? Pelo amor de Deus. Revista O Consolador, Emmanuel. Não gosta de carne. Calma, fica frita não. E chegamos lá, calma.
É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado da materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros ou frigoríficos. Considerações de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Vamos dizer assim, a natureza etérea, é isso, mais ou menos por aí que quer falar. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseira se lhe faz as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Olha para você ver a visão do cara. Ele falou, lá na frente vocês vão deixar de comer animal sem problema nenhum. Gandhi. Sempre que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar os nossos companheiros, os animais, para a satisfação dos nossos desejos. Fantástico. Visão assim, futurista também. Igualzinho de Emmanuel. O de Kardec que ele colocou ali. Falando, todos estão falando a mesma coisa com palavras diferentes, mas é a mesma coisa, sentido a ver. Agora, vou tentar passar um vídeo aqui, vou ver se dá certo. O vídeo é pequenininho, mas eu podia falar, mas vai ficar tão sem graça eu falando, que eu acho que o vídeo é melhor. Cadê? Vai, Raquel, o negócio aqui não está funcionando, não. Ah, tá. Onde? Ah, tá. Isso, começa de novo. Isso, beleza, ótimo. Fantástico isso aí. Mas quando o seu nhoque de polvo? Nhoque de polvo. Esse polvo não é de verdade, né? Nem cabeça preta, né? Você tem a cabeça preta? Nem. E nem bala, nem cabeça preta, né? Você tem a cabeça preta? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça preta no ar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente tem que engolir inteiro. Mas, por quê? Olha o tom de voz. Tá comendo. Igual corta o boi, corta a galinha. Galinha? Ninguém come. Ninguém come galinha? É, não sabe mais. É? Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. A batata é só. Tá. Devolver os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe os animais. Ovo os animais. Galinha os animais. Vaca os animais. Ovo os animais. Então, outra vez que comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Por que eles morrem? Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles vivem felizes. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais, tá bom? Tá. Esses animais são vivos. Tem que cuidar deles, não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá chorando? Tá chorando? Eu tô emocionada.
Eu não tenho uma coisa minha. Tá bom. Aí é a prova da evolução do ser humano. Certo ou não? Não, aqui, professora, tem aluno na escola que eles não comem carne. Por que você não come? Eu não gosto. Fechou, Ramiro? Olha a percepção. Com certeza a idade ali deve ter 5, 6 anos por aí, ou talvez menos. A percepção que está tendo. Entendeu? Então, e a fala muito espontânea. Sim, não é trem criado, montado, vamos dizer. Entendeu? E se vocês pesquisar no YouTube, você vai achar vários casos de outros animais, não é só esse, não é outro aqui. É incrível, cara. Mas esse aqui, porque eu dei sorte que eu peguei lá, pintou lá, eu peguei sem querer, e eu falei assim, não, esse aqui eu tenho que usar na palestra. Eu tinha até, eu não era para passar o vídeo, eu peguei alguns quadros para falar, mas não, vou perder a graça. É ela que tem que falar. É demais, né? É a primeira vez que eu assisti, quase que eu choro. Tem interessante, tem alguns organismos, que eu falar, tem alguns organismos que lidam bem com o fato de não comer carne. Sim. Tem organismos que não respondem bem. Uhum. Né? Igual, por exemplo, você conhece o Fred lá do Chico, ele também ficou sem comer carne, mas ele passou no mar, ele até desmaiar na árvore, desmaiou. Pois é, mas o que você falou, que nós estamos chamando a atenção. Você falou assim, que as crianças estão nascendo sem querer comer carne. Tá aí. Bom, isso, eu acredito que o organismo dele já vem preparado. Tá? Meu filho tem que melhorar, lá tem 10 anos. E o Dan, eu falo, o Dan tem 3 meses diferentes. Então eu fazia as sopas do lado e mandava para o Dan. Aí a Simara, que é a mãe do Dan, falou assim, não precisa mandar com carne, não, porque o Dan não come. Não come carne. Pois é. Eu era um bebê, e na hora que colocava na boca dele... Então, veja bem, essa população que vai nos substituir já estão largando esses hábitos. Então, você imagina que daqui a um tempo lá na frente, que não sabe precisar, não vamos matar mais animal, não. Os vegetarianos. Gente, vamos imaginar uma situação meio doida lá, né? Vamos falar assim, todo mundo na face da Terra não vai comer carne. Certo? Ok? O que vai acontecer com a economia mundial? Deu para entender ou não? Então não é a coisa de um dia para o outro, tem que ser assim mesmo. Sumir no tempo, porque senão... Não tem também alimento, todo mundo resolver isso. Sim, não. Vou esquecer de alimento para substituir. Vamos supor que tenha. Tá? Agora, deixou de comer carne. O que vai acontecer na economia? Um caos. Quantas pessoas que vivem disso? O fazendeiro, o cara que faz transporte, o cara que recorta, que joga para o açougue, que joga para o supermercado, sei lá. Então, a cadeia é muito grande. E o baque também é grande. E é no mundo inteiro, gente. Imagina isso. Então, a coisa é assim. Um nascendo, o outro nascendo, e daí a pouco... Eu vejo que está mais crescendo do que acabando. Eu acompanho esse negócio de gado, lotes de gado no Mato Grosso. É que vocês estão comendo mais carne, cara. Porque a turma que está entrando não está comendo, não. Vocês estão comendo para eles. Está comendo para eles. Como só carne de frango e peixe. Não importa. A opção que eu fiz, eu comi carne de peixe. Mas eu vejo diariamente, todo domingo, fala sobre isso. O que dizem vários autores? Então, nós temos estrangeiros. Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Gustavo Gelei, Capitão Mogés, Alain e Gisele Bouillotte. Autores nacionais. Ari Alex, Celso Martins, Duval Camponi, Eric School, Adenal Moraes, Grupo de Estudo de Herculano Pires, o próprio Herculano Pires, Manuel Potássio, Jorge Andréa, Paulo Henrique Figueiredo, a equipe da editora Revista Allan Kardec, Luiz Gonzaga Pinheiro,
Ivênia Prada, doutor, e autores espirituais, Santo Agostinho, Emmanuel, André Luiz, Aulus e Ângelo. Todos esses defendem que nós viemos dos animais. A ideia é essa. Tá? Gabriel Delano, trazer exemplo de, eu acho que só 2. A descendência animal do homem impõe-se com evidência luminosa a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida e resumimos acumulando todos os caracteres físicos, intelectuais e morais assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Colano Pires. Não somos seres privilegiados na Terra. Somos os últimos rebentos de uma evolução multimilenar daquilo que no espiritismo chama-se princípio inteligente. O espírito que estrutura a matéria e através dela se desenvolve, despertando suas potencialidades ocultas e fazendo-as passar de potência a ato, de possibilidade à realidade. Emmanuel. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considera que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações. Através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. Ok? E Kardec, que diz? Nós pegamos a opinião de todo mundo. E Kardec? Então, na introdução da primeira edição do Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1957, ele diz: qualquer que seja um fato que não se pode contestar, pois é um resultado da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. A inteligência e o pensamento são faculdades de certas espécies orgânicas. Então, aí já está admitindo. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá, incontestavelmente, superioridade sobre as outras, é a espécie humana. Nós chamamos, enfim, inteligência animal, o princípio intelectual, comum aos diversos graus nos homens e nos animais, independente do princípio vital, ou seja, aquilo que dá a vida, né? E cuja fonte nos é desconhecida. Ok? Primeira edição. Aí vem no livro do Mário Cavalcante Melo, da Bíblia aos Nossos Dias, tem essa citação. Quando Kardec fez, essa citação é de um amigo de Kardec chamado Capitão Burgess. Quando Kardec fez uma viagem espírita em 1862, nos veio visitar em província, onde nos encontrávamos acampados. Tivemos a alegria de ter o mestre alguns dias conosco. Em sua palestra, ele não nos escondeu nossa origem animal e nos falou do progresso que deve fazer o espírito para chegar à perfeição. Ficou claro? Aí ele está preparando um material que é ensaio sobre futuros animais, não terminou, mas esse conseguiram recuperar parte desse material, publicar nessa revista. Eu juntei no e-book, fiz uma tradução lá via Google lá e tem esse e-book lá no meu site, quem quiser depois para pegar. Os animais, tem uma coisa que é interessante. Que eu não pus aqui, mas é importante. Então, na primeira edição, embora Kardec, na introdução, Kardec dá a entender que aceitava a evolução, a resposta dos espíritos qual foi? E não. Nós somos sempre homens. Ficou claro ou não? Na segunda edição, não. Já é isso que eu passei para vocês. Então, fica claro que ele aceitou a ideia de que nós viemos do reino animal, pelo menos. Ficou claro, não ficou? Então, por que ele mudou de ideia? É um processo ainda de conhecimento e da informação. Quase que é esse caminho, quase você chegou lá. Se apertar um pouquinho. Hein? De Darwin. Exatamente no meio. 1859. E com certeza Kardec pegou essa obra e falou assim: não, agora eu vou perguntar tudo de novo, porque eu não estou entendendo vocês não. Aí, Nod perguntou, tem a base científica? Agora os espíritos, não, agora eu posso falar. Deu para entender? Sim. A ciência provando, larga o espiritismo, mas a base ciência, bom, simples.
Ficou claro? Isso aqui eu devia ter colocado. Quando o slide eu tenho mais tempo, eu coloco. Esse aqui eu acabei cortando e esqueci, mas esse é importante. Por que essa diferença? Tá? Porque houve. Assim, e Kardec, pelo que a gente percebe, ele foi o homem que a gente pode dizer assim, dos fatos. Ou seja, os fatos que ditavam que ele ia aceitar ou não. Todas as coisas que eu entendi. Então, se a ciência comprovar, vale a ciência. Sim. Sim. Mas, por exemplo, a reencarnação, o que você acha que vai acontecer? A existência do espírito ou da alma, ou a sobrevivência do espírito e da alma, o que você acha que vai acontecer? Então, os princípios principais, a ciência vai chegar mais dia ou menos dia. Os detalhes, aqui é outra história. Deu para entender? Aí, só Deus sabe. Pode ter divergência, pode ter problema. Mas o principal não vai mudar. Ok? Mas as pesquisas da ciência, elas não chegam numa situação que nega a reencarnação dos espíritos. Não. Não se preocupa com isso. Espera aí. Nós estamos falando de um princípio. Eu estou querendo dizer de uma forma geral. Em relação à reencarnação, por exemplo, antes, pelo contrário, ela está mais comprovando que negando. Tá? Hoje nós temos mais prova a favor da reencarnação do que tudo. Tem alguns vídeos das crianças de 2, 3, 4 anos falando da vida passada dela. Sim, eu tenho São vários. Eu falei que reencarnação é pesquisa científica, gente. Lembra, não? Falando sobre a vida passada. Ela falou que era Aí, só para fechar. voltar, né? Você virar como alguém. Madre Teresa de Calcutá. Os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus que nos criou. É nosso dever protegê-los e promover o seu bem-estar. Aí fez o bebê Algarve, está aqui. Na internet está aqui, ó, alguma coisa. As imagens estão aqui. E os vídeos que eu citei. Vou mandar para você, tá, Raquel? Depois você explica pro pessoal. Qual que é o seu site? paulosnetos.net. Netos, Paulo Silva, Neto Sobrinho. Coincidência. E aí não achei ninguém para copiar. É o único que tem. Você pôr Paulo Silva, acabou, lasqueira. Aparece uns 500 Paulo Silva. Né? Entendeu? Aqui, ó. O site aqui, ele mudou esse início aqui, mas tanto faz. Se você bater isso que você acha lá, se bater isso que você acha lá de qualquer jeito. Ok, gente? Alguma dúvida? Então é o seguinte, a minha proposta é justamente essa aqui, passar uma informação que vocês não vão achar isso em canto nenhum. Isso vai nos dar uma certa sequência à questão da reencarnação e da evolução também. São as duas coisas juntas. Tá? No mais, agradeço a atenção de vocês. Tá? Obrigado.